Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo, numa empolgação que só o nosso aluno da OAB tem, não é mesmo? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um assunto muito queridinho pela banca, que está previsto lá no artigo 1º até o artigo 5º do Estatuto da Advocacia e da OAB. E o tema de hoje é, olha na tela, atividade de advocacia. Esse é um tema muito queridinho pela banca, principalmente porque a banca quer saber se você na prática entende este assunto. Como assim, professora? Quando eu falo de atos privativos da advocacia, anota no seu caderno. Você tem que anotar que atos privativos da advocacia são os atos que são realizados por advogados o quê? Regularmente inscritos nos quadros da OAB. Então, sempre que eu falar com você, um ato privativo de advogado, a primeira coisa que vem na sua cabeça vai ser o seguinte: só pode realizar aquele ato quem é advogado. Mas não é qualquer advogado, é o advogado regularmente inscrito. Por que eu falo regularmente inscrito? Porque eu tenho um advogado que está licenciado ou que a sua inscrição está cancelada. Então nós temos que entender de quem que eu estou falando aqui. E dentre os atos privativos da advocacia, na tela nós temos aqui os primeiros atos privativos. Eu até coloquei aqui o nosso advogado, esse aqui é o famoso João, tá bom? Não esquece do João não, que ele vai aparecer em vários momentos das nossas aulas. O João, ele pode fazer o quê? Postular perante a poder judiciário. Lá no artigo 1º, inciso 1, nos diz que a postulação pode ser feita a qualquer órgão do poder judiciário. Marque incorreto, porque a expressão qualquer foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então você vai colocar, é um ato privativo do advogado a postulação perante o poder judiciário. E aqui eu estou falando com você, por exemplo, no Tribunal Superior, Justiça do Trabalho, TRT, TST, enfim, qualquer tribunal, qualquer poder judiciário. E eu também tenho como um ato privativo da advocacia a postulação aos juizados especiais. É isso mesmo, também é considerado como um ato privativo da advocacia. Mas antes que você fale, vem aqui comigo, antes que você fale qualquer coisa, eu já estou sabendo que você vai falar que existem exceções. Existem sim, exceções ao ius postulandi do advogado. Existem exceções pelas quais, por exemplo, muitas vezes eu não preciso de um advogado. Então, se eu falo de um limite, um teto aí do juizado especial, até 20 salários mínimos, eu não preciso ter um advogado, dentre outras condições que nós temos também. Como, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, você pode postular em causa própria, sem a presença do advogado, até o TRT. Isso mesmo, porque as ações direcionadas ao TST, eu preciso de advogado. Dentre outras exceções. Só que, meu aluno, o que você precisa entender para gabaritar na sua prova? Sempre que a questão falar ato privativo de advogado, você vai lembrar que só pode ser exercido por advogado, regularmente inscrito na OAB. Ficou fácil? Ótimo! Essa classificação eu chamo para vocês de um ato privativo no âmbito que? Judicial. Agora nós temos atos extrajudiciais, também considerado como atividade privativa da advocacia, que são as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então você vai pegar o seu Estatuto da Advocacia e da OAB e eu já reforço com você que em toda aula eu quero que você esteja com o seu material, com a sua própria lei. Quando eu mencionar aqui um artigo em sala de aula, artigo 1º, inciso 1, inciso 2, você já faça anotação na sua lei. O que é interessante você utilizar a partir deste momento até o dia da sua prova? Pegue uma legislação, imprima a sua legislação, pode ser pelo Google mesmo. Às vezes está com o Vademecum desatualizado e teve muitas mudanças na minha disciplina de ética. Então você vai entrar aí no Google e coloca Estatuto da Advocacia e da OAB. Imprime aquele estatuto e deixa do seu ladinho. Sempre que eu mencionar, você pausa a aula e grifa e fala, isso aqui vai cair na minha prova. Porque a gente vai fazer o mapeamento da legislação e eu quero que você utilize isso antes e durante o seu estudo, tá? Então, no dia da prova, um dia antes, você só vai passar um olho na legislação que você marcou. Mas vamos voltar aqui. O que
que eu estou falando com você? Que no artigo 1º, inciso 1, inciso 2, nós temos os atos privativos da advocacia, que pode ser a postulação ao Poder Judiciário ou os atos extrajudiciais, que são os atos da consultoria, assessoria e direção jurídica. Para que fique um pouquinho mais claro, eu coloquei aqui uma figura de um consultor. E aqui está esse é o consultor e aqui são os agentes A, B, C, são os funcionários. Vamos colocar, hoje eu ocupo um cargo de consultora no INEP. Então, o cargo que eu ocupo hoje de consultora precisa ter o quê? A inscrição na OAB. Então, eu preciso ser o quê, pessoal? Eu preciso ser advogada, principalmente pelo cargo que eu estou ocupando como consultora jurídica. O que seria uma assessoria? Eu sou assessor de um ministro, eu sou assessor do tribunal. O que tem esse cargo? Se é uma assessoria jurídica, você também precisa ser advogado. O que um assessor faz? Bom, vamos pensar no papel do consultor. O consultor recebe uma demanda, ele analisa e passa um direcionamento. Essa é a função do consultor. Ele põe a mão na massa? Não, ele não põe, ele só direciona. Agora vamos falar do papel do assessor. Bom, o assessor está grudado ali no desembargador, por exemplo. Além dele explicar o que deve ser feito, o assessor faz e entrega pronto aquela demanda. Então, quando você lembrar de consultoria, você lembra de uma explicação. Olha, tem que ser feito isso, um direcionamento. E quando eu falar de assessoria, é o trabalho feito. Então, eu vou atender, vou prestar um direcionamento e, além disso, eu vou conduzir aquele processo. Tudo bem? E diretor jurídico? Aqui a direção jurídica pode ser feita em qualquer órgão, pode ser tanto empresa pública como empresa privada. E o que diz a direção jurídica aqui? Direção jurídica é quando você está no departamento jurídico e você coordena aquele setor. Pensa comigo, você está hoje no órgão público onde o seu chefe, o diretor jurídico ali do seu setor, ele não tem nem a OAB. Aí é demais, né, pessoal? Não é permitido. Todos os atos privativos eu preciso ser advogado. Vamos avançar, porque esse tema aqui é um tema que cai bastante, que você tem que entender. Bom, primeira atenção aqui que eu chamo a sua atenção é o seguinte, é vedado. O que é vedado, professora? É proibido ao advogado prestar o serviço de assessoria e consultoria jurídica para terceiros, em sociedade que não possam ser registradas na OAB. Então, além de você prestar um ato extrajudicial de assessoria, de consultoria ou até mesmo de direção jurídica, você não pode prestar para algo que não seja regular, tá? A OAB também se preocupa. Ela não quer que o seu profissional esteja vinculado a algo ilícito ou algo duvidamente, né, aquele estranhamente ali duvidoso a sua atuação, beleza? E deixa eu só te explicar um pouquinho também aqui. Todo o nosso conteúdo, eu vou colocar sempre as exceções em destaque, para que você não erre em prova. Qual que é a grande sacada nas nossas aulas? É porque nós temos o conceito, a regra geral, como todo mundo diz, mas também temos aqui as exceções. Então você é o nosso aluno do Vem Que Passa, você tem um domínio por completo da disciplina. Conteúdo, exceção e a prática em si, com as aulas de exercício. Bora avançar? Próximo tópico aqui. Atenção, galera da OAB, para que você não caia na pegadinha. A função de diretoria e gerência jurídica em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercido por quem não se encontre regularmente inscrito na OAB. A gente tem aquela ilusão de pensar que quando eu falo de uma atuação do advogado, tem que ser sempre ali na esfera pública. Não. Pública e privada. Sempre que cair em ética profissional, essa distinção você lembre. Toda a regra é aplicada em todo o âmbito da administração pública, direta ou indireta, privada ou pública, beleza? Ótimo. Avança comigo então para o próximo ponto. Exceção. A incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso 2. Vamos lá. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselhos de Contas, dos Juizados Especiais, Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos que exerçam função de julgamento em órgão de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Não se aplica aos advogados. E olha aqui, ó, não se aplica aos advogados que participam dos órgãos neles referidos na qualidade de titular ou suplente, como
representante dos advogados. Calma lá que eu vou te explicar um pouquinho esse conceito. Quando a gente for estudar a partir do artigo 27, incompatibilidade e impedimento, nós vamos verificar que esses cargos são incompatíveis. Bom, mas por que você trouxe logo para o início aqui da matéria? Porque aqui, lá no parágrafo único, nos diz que o advogado, quando atua como suplente ou representante esses integrantes, ele não é incompatível. Então vem aqui comigo. Não se aplica esta incompatibilidade aos advogados que atuarem como titular ou suplente. Ficou claro? Pessoal, veja bem, essa definição de juiz classista, juiz de paz, é uma definição que está na lei. E quando a gente estuda lei, o que você tem que entender? Nós temos um caput, temos uma lei, um dispositivo legal que nos orienta. Então, mesmo sabendo que juiz classista não existe mais, que era uma denominação antiga, nós ainda estudamos porque está na lei. Então, lei, eu não gosto de tirar nenhuma vírgula, porque muitas vezes a banca coloca exatamente a cópia literal do dispositivo. Então, eu sempre tenho que esclarecer para você o que temos na lei e o que não se utiliza mais. Mas para que você tenha aí esse amparo completo da lei e do que pode cair na sua prova, tá? Um estudo realmente completo. E a gente avança para mais um ponto. Olha só. A indicação de representantes dos advogados nos juizados especiais deverá ser promovido pela subseção e, na sua ausência, pelo conselho seccional. O que você tem que lembrar aqui, pessoal? Que os advogados que participam dos órgãos previstos no artigo 22, que a gente acabou de falar, no artigo 28, inciso 2, ficam impedidos de exercer a advocacia perante os órgãos em que atuam enquanto durar a investidura. Essa atenção eu extraí com vocês lá do Regulamento Geral da OAB. Não é um assunto que nunca foi cobrado na prova. Mas como a banca está inovando nas questões, nós não podemos deixar nenhum assunto de lado, tá? Então fica esse lembrete para vocês e a gente continua avançando na matéria. Vamos lá, próximo ponto. Efetivo exercício da advocacia. Participação anual mínima em 5 atos privativos. Pausa aqui para te explicar um pouquinho como que funciona isso daqui. Quando eu falo ato privativo da advocacia, você já sabe, só pode ser exercido por advogado regularmente inscrito na OAB. Mas para o outro lado aqui nós temos o seguinte, professora, eu quero fazer um concurso de carreira jurídica para procurador e eu preciso de uma prática de 3 anos na advocacia. O que eu preciso fazer? Como é que eu consigo comprovar a minha prática jurídica? É esse tema que nós vamos falar. Quando eu falo o exercício efetivo da advocacia, é o que você precisa para comprovar a sua prática jurídica naquele ano. A lei nos diz, lá no Regulamento Geral, que eu preciso de, no mínimo, 5 atos privativos. E, professora, o que seriam esses 5 atos privativos? Os atos judiciais e os extrajudiciais. Os atos judiciais, postulação perante o Poder Judiciário e juizado especial. E, no segundo momento, os atos extrajudiciais, consultoria, assessoria e direção jurídica. Olha na tela, por gentileza. Participação mínima de 5 atos privativos. Vamos lá? O que seriam os 5 atos privativos? Os atos judiciais e os atos extrajudicial. Bom, judicial eu já sei, postulação ao Poder Judiciário e a postulação ao poder perante o juizado especial. E o extrajudicial é a consultoria, a assessoria e direção jurídica. Maravilha! Bom, mas como que eu vou comprovar isso? Primeiro, você pode solicitar uma certidão expedida por cartório ou secretaria judiciária, uma cópia autenticada desses atos privativos, bem como uma certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça uma função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados. Então aqui, pessoal, só voltando aqui o slide com vocês, para que você entenda. Eu tenho os atos privativos como os atos judiciais e extrajudicial, e como que eu comprovo? Solicitando uma cópia autenticada no cartório. Então você prestou uma consultoria. Eu quero validar aquela consultoria para configurar como prática jurídica. Faz uma cópia autenticada, registra aquilo no cartório, tudo isso como o seu comprovante. Então, se você está atuando perante o Poder Judiciário, meu aluno, muito fácil. Você tem os processos tramitando que dali já configura o seu ato privativo. Uma pergunta que todo mundo me faz durante todo meu período de docência é o seguinte:
Professora, se eu estou atuando num processo e eu tive que interpor 5 recursos ou 5 ações diferentes naquele processo, aquilo ali considera um ato privativo? Não, pessoal. Então, se entrou com a petição inicial, embaixo de declaração, entrou com a apelação no mesmo processo, conta como um ato privativo referente àquele processo. A quantidade de recurso não vai validar a quantidade de atos privativos. Então, neste caso, para você considerar 5 atos, vamos supor 5 processos distintos e não 5 recursos no mesmo processo. Ficou claro? Perfeito, então. Avança comigo na próxima tela. Esse assunto também caiu recentemente na prova da FGV, que diz o seguinte: a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Eita, atenção, pessoal do OAB! Não é o quê? Não é atividade da advocacia. Isso mesmo, a impetração de habeas corpus não é ato privativo do advogado, porque pode ser impetrado por qualquer pessoa. E lembre-se, a impetração de habeas corpus não é ato privativo. Mas se eu estiver falando com você, por exemplo, sobre a impetração do mandado de injunção? Ah, professor, então se a gente for pela mesma lógica, eu também acho que não é atividade privativa. Falso. Mandado de injunção, mandado de segurança, são atos privativos do advogado. Então não confunda. Quando a gente falar que é só um ato para a impetração de uma ação específica, não faça uma interpretação aí que abrange os demais recursos. Então veja bem, a impetração de HC não é atividade, vamos lá? Não é atividade da advocacia. Mas, por um outro lado, vamos falar aqui do mandado de segurança, o mandado de injunção. Ah, professor, esses dois aqui é uma atividade privativa da advocacia, beleza? Então, não confunda isso e leve sempre isso para a prova, você sabendo o que não é e o que é atividade privativa, tá? É claro que a gente poderia falar aqui de vários recursos, mas o que nós temos que nos atentar é o que está disposto na lei. Então, a gente tem um estudo pautado na lei e essa é a nossa base, esse é o nosso direcionamento. Próximo tópico, então, que nós vamos falar são sobre os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, previsto também lá no nosso Estatuto da OAB. O que nós temos aqui sobre os atos e contratos? A lei nos diz o seguinte, que, como regra geral, todo ato e contrato de pessoa jurídica deverá conter o visto do advogado. O que é visto? É a assinatura do advogado. Então, vamos lá, todo ato e contrato tem que ter a assinatura do advogado. Existe exceção? Existe exceção. Qual que é a nossa exceção? As microempresas e empresas de pequeno porte. Porque quando eu vou registrar lá na junta comercial uma microempresa, é muito simples. Você vai preencher um formulário e não precisa de um contrato, de um advogado para que te auxilie, porque é muito tranquilo. Agora, se a gente fala de qualquer outra pessoa jurídica, sem ser essa exceção das microempresas, nós temos que entender que o papel do advogado é importantíssimo. O advogado vai analisar todas as páginas, vai verificar se aquele contrato está de acordo com a lei, com a norma empresarial, então por isso que é obrigatório. Mas vamos supor que você quer economizar nos honorários do seu advogado e você não quer contratar para registrar a sua empresa, que não se enquadra na exceção. O que vai acontecer? Se não tiver no seu contrato ou ato da sua empresa a assinatura do advogado, aquele registro que você está sendo feito será nulo. E é uma nulidade absoluta. Sempre que eu falar de nulidade na nossa aula, você vai anotar que é uma nulidade absoluta, queridos. Então vamos para a tela, por gentileza. Só podem ser admitidos a registro quando for visados por advogados, ou seja, assinado pelo advogado, sobre uma nulidade o quê, gente? Absoluta, tá ok? Então, vamos ver a exceção? A exceção está logo ao lado. O visto do advogado, ele é dispensado nos atos e contratos de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, lembre-se, é dispensado, ou seja, não é obrigatório. Vamos começar a treinar as expressões, porque eu sempre falo, e você vai ver isso na nossa aula de português com o nosso professor Fabrício, a interpretação das questões objetivas da FGV. Mais do que conteúdo é saber interpretar. Então, às vezes, você passa o olho rapidinho numa questão e não se atenta aos mínimos detalhes, tá bom? Próximo tom para a gente finalizar a aula é o seguinte, eu chamo a sua atenção. Advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da unidade federativa que se vincule à junta comercial ou a qualquer repartição administrativa competente, não podem assinar ou examinar os respectivos instrumentos. Professora, eu não entendi. Deixa eu te explicar. Acabamos de falar que todo ato e contrato de pessoa jurídica vai ser o quê? Tem que ter a assinatura do advogado, exceto as exceções que nós vemos. Aqui está falando que o advogado que assinar este contrato não pode trabalhar na junta comercial ou em qualquer repartição pública que você vai ter o quê? A assinatura do advogado. Ou seja, eu assinei o contrato, obviamente eu não posso registrar. Só lembrando para vocês que são os atos e contratos de pessoa jurídica. Não confunda com o registro da sociedade de advogados. Registro da sociedade de advogados nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas só para você lembrar que registro de sociedade de advogados é feito aonde? No próprio conselho seccional ou subseção e que ato e contrato de pessoa jurídica é registrado na junta comercial. Ficou claro? Maravilha, então. Então eu te espero na nossa próxima aula. Já clica logo e vamos avançar a matéria e claramente gabaritar na sua prova. Te espero na próxima aula, então.